Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar sobre as funcionalidades da aula digital. O meu nome é Carlos Nunes e venho aqui apresentar hoje algumas das funcionalidades que são pensadas para alunos que chegam à nossa escola de língua estrangeira e que não entendem o nosso idioma e a nossa cultura. Então vamos ver aqui algumas das funcionalidades que os poderão ajudar a acompanhar melhor os conteúdos da nossa aula. Apesar destes conteúdos serem dirigidos a alunos de língua estrangeira, muitos deles também podem ser úteis para alunos de língua portuguesa, como já vamos ver a seguir. Então, vamos ver aqui a nossa tabela de conteúdos para esta apresentação. Então vamos começar aqui por falar da adesão dos alunos à aula digital. Portanto, já fizemos isto noutros vídeos, mas nada como voltar aqui a rever para conseguirmos perceber que é fácil e é rápido os alunos conseguirem aceder à aula digital pela primeira vez e fazer o seu registro. Então, quando os alunos acedem ao site da aula digital, vão clicar aqui no botão de entrar e caso eles não tenham uma conta de utilizador, podem criar uma nova conta clicando em criar conta. Eu pessoalmente sugiro uma forma ainda mais simples. Como a maior parte dos alunos tem uma conta da escola, da Google ou da Microsoft, eu acho que a forma mais prática é usarem essa mesma conta para ser menos um utilizador e menos uma palavra-passe que eles têm de saber. Então, eu neste caso, na minha escola, usamos contas Google e o meu aluno iria clicar então aqui no G de Google. Automaticamente, como o aluno já tem o login feito na sua conta nesse computador, a ser ao e-mail, ao Classroom, coisas do género, ou ao Teams, no caso da Microsoft, portanto o e-mail muitas vezes já lá está, quanto muito é preciso confirmar a palavra-passe. Os alunos confirmam qual é que é o seu e-mail e aqui neste caso, como é o primeiro acesso, vamos aqui colocar algumas confirmações em como vamos dar o acesso à aplicação, ao nome do aluno e ao e-mail, que isso vai ficar registado automaticamente. Agora, é aqui que o aluno vai escolher então o seu perfil, portanto, de aluno, em que vai dizer se tem menos de 16 anos ou não. Se for menor, os alunos têm de escrever aqui o nome do utilizador, que na verdade eles não precisam de usar porque vão começar a aceder a partir da conta da escola, e uma pergunta e uma resposta de segurança, bem como o e-mail do encarregado de educação. Os alunos, quando preenchem isso, ficam logo com acesso à aula digital nesse preciso momento. Os pais recebem um e-mail a confirmar. Se os alunos não forem menores de 16 anos, portanto, na verdade já nem lhe é pedido nada, é só pedir aqui a confirmação, portanto, porque já temos aqui o nome, já temos aqui o e-mail, portanto, e é isso que fica registado no caso dos alunos com 16 anos para cima. Então eu vou fazer assim só para não estar a escrever ali o nome do utilizador. Então, ao registar, a partir deste momento, os alunos ficam com acesso à aula digital e só precisam clicar no botão de Google, dizer que eu sou esta pessoa e automaticamente entram sem aquela opção. No primeiro acesso é perguntado ao aluno qual é que é o seu distrito, concelho, escola e ano, para quê? Para que lhe apareçam os manuais corretos. Então, por exemplo, aqui vamos escolher o distrito de Lisboa, concelho de Sintra e a escola Gama Barros. E o ano, o sexto. Portanto, os próprios alunos podem fazer isso. Depois clicam em registar e a partir de agora os manuais, ou melhor, os recursos digitais dos manuais vão ficar sempre disponíveis para o aluno. Como repararam, isto aqui é o acesso de um aluno de uma escola típica que não tem nenhuma conta especial, não tem acesso à parte dos manuais digitais ou manuais interativos, mas tem acesso aos recursos digitais dos vários manuais. Portanto, é assim que é feito o acesso do novo aluno. Se o aluno terminar a sessão, voltar no outro dia, é só clicar no botão Google, dizer que eu sou esta pessoa, e depois o acesso é logo feito imediato. Portanto, aquelas opções do registro só acontece uma vez. Pronto. Agora, vamos passar aqui à brochura Welcome, que aparece a todos os alunos e também aos professores, e que também foi distribuído aos professores. Aqui no formato físico, portanto, quando foram apresentados os manuais, isto vinha junto dos projetos. E esta pequena brochura, eu vou mostrar aqui porque é mais fácil ver por aqui. Esta brochura apresenta algumas indicações úteis
para os alunos. Eu vou colocar aqui em 2 páginas. Portanto, tem aqui alguns contactos, uma mensagem de boas-vindas, tem aqui depois algumas informações sobre a nossa cultura, tem aqui algumas indicações sobre como é que o que é que são determinadas expressões, também aqui situações depois do dia a dia, situações da escola, como é que se chama como é que se chama a secretária e a mesa, a cadeira, coisas assim do género. Portanto, está aqui muita informação que poderá ser útil a quem acabe de chegar ao nosso país. Aqui, uma forma útil de fazer chegar isto aos nossos alunos, uma forma simples, portanto, podem até solicitar alguns exemplares ao comercial da Leia que visita a vossa escola e pedirem alguns para distribuírem aos alunos que vão chegando ao longo do ano. Na minha escola, por acaso, acontece com alguma frequência. Portanto, então esta brochura poderá ser uma ajuda para os alunos logo se integrarem e começarem ali a perceber algumas coisas que acabam por ser diferentes no nosso país. Depois, vamos aqui falar dos recursos, em particular dos recursos digitais. Então, temos aqui como exemplo vídeos com legendas, ou seja, num manual que acedemos, vou escolher este aqui que é de História e Geografia de Portugal. Portanto, os alunos têm acesso às várias unidades, aos vários módulos, depende da nomenclatura do manual, neste caso aqui os temas dos conteúdos, poderão ver quais é que são os recursos que existem. Também os alunos podem aceder à opção de todos os recursos para ver e procurar de uma forma diferente, mas aqui acaba por ser mais de acordo com o que está no livro e pela ordem que lá está. Então, por exemplo, vamos colocar aqui o primeiro vídeo para vermos como é que funciona. Portanto, para todos os efeitos, é um vídeo típico, mas... Nos séculos XVII e XVIII, Portugal intensificou a colonização e a exploração económica do Aqui nestes 3 pontinhos, em baixo à direita, surge a opção das legendas. Aqui, os alunos podem escolher qual a legendagem que querem ver ou ouvir. Por exemplo, que pode ser desde o português, portanto, até para alunos que, por exemplo, com algum problema em termos auditivos, e poderão assim acompanhar, à medida que até nós próprios vamos projetando um vídeo, nós podemos colocar algumas legendas. Obviamente só podemos pôr umas legendas de cada vez, mas para todos os efeitos, neste caso eu vou só colocar em inglês, só porque é mais fácil perceber. Então, o vídeo é legendado e os alunos estrangeiros poderão acompanhar o vídeo dessa forma. As legendas que estão disponíveis, além do português, são os 10 idiomas mais falados nas nossas escolas. Portanto, inglês, francês, ucraniano, castelhano, hindi, etc, etc. Portanto, tem aqui várias escolhas e é só uma questão de carregar na opção certa e as legendas mudam automaticamente para o idioma marcado. Estes recursos não se ficam pelos vídeos. Temos, por exemplo, aqui também os exemplos das síntese com tradução e leitura assistida. Então, se os alunos acederem aqui a uma síntese, por exemplo, vamos ver aqui se temos aqui alguma. Ora, cá está aqui uma síntese, aqui no final. Portanto, esta síntese acaba por ser um resumo dos conteúdos deste tema em particular. Em alguns casos temos até a possibilidade de ter uma leitura em português, isto depende dos manuais, depende da situação, mas para todos os efeitos nós conseguimos ativar estas opções sempre através aqui deste botão que diz leitura assistida. Ao clicarmos neste botão, nós podemos fazer uma seleção do que queremos ler ou legendar. Portanto, temos as duas possibilidades. Vamos ver aqui o que aparece neste painel. Este painel vai aparecer em muitas situações, em alguns dos recursos que eu vou mostrar aqui para a frente. Portanto, e já agora, eu estou aqui a ver isto de uma forma mais condensada. Portanto, isto aqui acaba por se mostrar de uma forma mais expandida num ecrã normal. Então, aqui nas definições, portanto, vamos pôr assim, eu estou a pôr este tamanho só para verem como é que os botões irão aparecer. Ok? Mas eu tenho isto mais aproximado para não ficar tão pequenino. Mas, portanto, surgem estas 3 opções. A opção de tamanho do texto permite
diminuir o tamanho do texto, portanto, e mudar, por exemplo, o tema, para mudar o contraste. Portanto, isto pode ajudar alguns alunos, mesmo que sejam portugueses, que têm algumas dificuldades em termos visuais, isto poderá ajudá-los. Também temos aqui, então, nas preferências de leitura, a possibilidade de definir várias formas de colocar isto a funcionar. Por exemplo, eu posso escolher aqui um idioma. Eu vou escolher aqui, pode ser alemão, só porque começa por aí, é mais rápido. Isto vai-se lembrar, o aluno quando vier cá novamente, ele vai-se lembrar do idioma, portanto o aluno não precisa estar sempre a escolher. Pode é dizer agora que quer traduzir o documento. Quando o aluno faz isto, surge aqui um play para reproduzir. Als der Zuckerpreis fiel, wagten sich E então é feita uma leitura no idioma que o aluno escolheu. Se nós formos aqui ver com mais atenção, aqui nos idiomas, existem muitas dezenas de idiomas, okay? Porque isto aqui acaba por ser uma tradução mais automatizada e uma leitura também. Se não traduzirmos o documento, então isso significa que o aluno no interior do território brasileiro ouve em português. Portanto, tem as duas possibilidades. Portanto, pode haver algum aluno, por exemplo, com uma dislexia, em que isto pode ser útil mesmo para que lhe seja feita a leitura neste caso, desta síntese. Depois aqui também temos outras possibilidades, por exemplo, traduzir palavra a palavra, que faz com que, ao clicar numa determinada palavra, surja a tradução no idioma que está escolhido, mesmo que não tenha sido feita a tradução do documento inteiro, e o aluno pode ouvir em português aventuraram, gewagt ou alemão. Portanto, temos aqui várias possibilidades, como, por exemplo, também focar também as linhas. Portanto, podemos focar uma linha para que a leitura vá acompanhando essa linha, ou um conjunto maior de texto. Portanto, podemos usar esta opção de focar ou não as linhas individualmente, e é mais um extra que podemos usar. Em alguns manuais, em alguns conteúdos, também existe o dicionário de imagens, que ao clicar numa palavra, surge também imagens representativas dessa palavra. Portanto, como se fosse um dicionário visual. Então, estas são algumas das funcionalidades de leitura que nós vamos ver noutros recursos, ok? Mas neste caso aqui eu entrei em mais detalhes em quais é que são as opções. Pronto, nas próximas situações vou ser um pouquinho mais rápido. Então, em que situações é que também podemos ver estes recursos? Podemos ver estes recursos não apenas nos vídeos, não apenas nas sínteses, mas já agora também podíamos ver naqueles vídeos que têm perguntas pelo meio, portanto, e esses também podem ter essa tradução. Neste caso, as atividades interativas, os quizzes, os testes, tudo isso tem esta opção de tradução que acabámos de ver aqui na síntese. Por exemplo, temos aqui um teste interativo, em que o aluno pode iniciar o teste. Portanto, e surgem aqui as várias perguntas, ok? Neste caso é um texto para completar, até um bom exemplo. O aluno pode, então, ativar aqui a leitura assistida, selecionar tudo, incluindo aqueles espaços em branco, ok? E para todos os efeitos, depois o texto aqui vai traduzir a palavra opções pela palavra opções no idioma escolhido. Portanto, eu vou aqui traduzir o documento todo, ok? Portanto, e o aluno pode então ver o texto como vimos há pouco. Neste caso em concreto, como existem várias opções, o aluno pode escolher as opções e depois pode experimentar uma de cada vez a ver o que é que ela significa. Portanto, mais uma vez, tal como vimos aqui, neste caso num teste interativo, num quiz também iria funcionar, portanto, nos testes que são apresentados, os alunos têm sempre essa possibilidade. Até mesmo nos testes que o aluno depois poderia aceder nas suas salas. Se o professor usar as minhas salas e enviar para os alunos um teste personalizado, esse teste personalizado também pode ter essa tradução. Neste caso, como eu criei um aluno completamente novo que não está integrado em nenhuma sala, não tenho esse exemplo, mas para todos os efeitos, nesses recursos das minhas salas, o aluno também poderá usar essa funcionalidade. Portanto, é só o aluno lembrar-se que procura aquele ícone da leitura assistida, mesmo se ele saber exatamente quais é que são os recursos em que está disponíveis, sempre que ele vir o recurso com aquele ícone, ele já sabe que pode lá chegar. Portanto, então, este é o caso do aluno típico que não tem acesso nem ao manual digital em si, nem ao manual interativo. Portanto, isto é o que está disponível para todos os alunos. Se quisermos ver aqui
alguns exemplos desta leitura assistida no manual digital e no manual interativo para esses alunos que têm. Eu vou aqui usar um aluno diferente. Vamos aqui recarregar esta página. Aqui um aluno que, ao aceder ao manual, além de ter acesso aos recursos digitais, e neste caso em concreto eu abri exatamente o mesmo manual, o aluno também tem acesso ao manual interativo e ao manual digital. Então, obviamente que aqui nos recursos digitais é tudo igual ao que acabámos de ver. No manual digital, e obviamente que isto também está disponível para os professores. Vamos aqui abrir uma página qualquer que tenha algum texto. Pode ser aqui. Pronto. Então, o que é que precisamos de fazer? É localizar o botão da leitura assistida, que neste caso, em concreto, está aqui em cima. Portanto, é sempre o mesmo funcionamento. Clicamos no botão leitura assistida, depois selecionamos a porção de texto que queremos, pode ser muito ou pouco, portanto podemos selecionar um pouquinho cada vez, e vai aparecer o mesmo painel que vimos há pouquinho, portanto com as tais opções. Eu vou colocar agora assim mais distante para vermos uma forma mais típica, portanto que seria visto assim, no ecrã maior, e os alunos então podem vir aqui às preferências. Este aluno também não tinha escolhido um idioma, mas vamos supor que é árabe. Portanto faz a tradução e consegue ver a tradução do texto selecionado e ouvir também a leitura. Prontinho. Agora, esta funcionalidade, obviamente, também está disponível no manual interativo. Portanto, o aluno, quando acede ao manual interativo, é só uma questão, mais uma vez, localizar o botão da leitura assistida. Vamos aqui aguardar que abra. Portanto, a leitura assistida está aqui em baixo. Portanto, vamos escolher aqui uma página que tenha mais texto. Pode ser esta. E aqui então o aluno vai clicar no botão e o procedimento é sempre o mesmo. Seleciona o texto e tem acesso às opções de tradução. Portanto, se o aluno vai aqui ao livrinho das preferências de leitura, portanto, como eu disse há bocado, a partir do momento em que ele escolhe um idioma, esse idioma fica marcado para sempre. E agora pode definir as opções para traduzir o documento. Portanto, e tem sempre o mesmo funcionamento. Ou seja, aqui no manual interativo, apesar de haver páginas que já têm um botãozinho para fazer a leitura do texto em português, que já fazia parte do manual interativo, os alunos podem escolher agora um destes 120 idiomas e isto está disponível para todos os anos, apesar de eu estar aqui só a usar o sexto. Portanto, na prática são cerca de 120 idiomas diferentes, portanto, dificilmente vocês terão um aluno que não esteja contemplado nesta lista. Portanto, se ele for tailandês, portanto, tem a possibilidade de traduzir esse texto nesse idioma. Não consigo conferir que está correto, mas vou supor que sim. E pronto, então, estas aqui são algumas funcionalidades muito úteis para os nossos alunos. Não apenas para os alunos acabados de chegar ao nosso país e que isto vai ser uma mais-valia para eles e, obviamente, sendo uma mais-valia para os alunos, também será uma mais-valia para os professores, não é? Até numa situação necessária, nós podemos fazer com que o aluno, com que um aluno estrangeiro que não tenha um manual digital na sua área, mas ele pode ver pelo nosso próprio computador, portanto, e ele pode ali seguir o conteúdo e ler o conteúdo no seu idioma, portanto, e até haver aquela fase de transição. Portanto, isto aqui vai tudo fazer com que a gente acabe por ter um proveito disso, em que já não perdemos tanto o ritmo da aula. Por exemplo, há bocado, quando eu mostrei o vídeo, nós podemos mostrar um vídeo em que os alunos portugueses estão a entender e podemos apresentar as legendas, por exemplo, em inglês, que depois outros alunos poderão conseguir seguir esse mesmo conteúdo, sem depois nós termos de dar uma explicação à parte só para eles. Portanto, a assistência de leitura serve não apenas para estes alunos que referi, os alunos estrangeiros, mas também pode ser uma mais-valia para alunos com dislexias, por exemplo, ou dificuldades visuais, portanto será muito útil para isso também. E então é uma ferramenta que os alunos terão de conhecer para que aproveitem ao máximo todos os recursos que têm à sua disposição, agora não só em termos do tipo de conteúdos, mas também da forma como o conteúdo chega até eles. Então, vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Experimentem.
pela vossa própria mão, mostrem aos vossos alunos como é que funciona e vejam que isto vai ser uma grande mais-valia para todos. Então, mais uma vez, muito obrigado por terem assistido. Até um próximo webinar.